E a Secretaria de Saúde de Bauru confirmou hoje mais uma morte por H1N1, a sétima esse ano na cidade. Outros 4 novos casos também foram confirmados hoje e mais um de gripe H3N2. Então, atenção, em 2018, Bauru já contabiliza aí 22 casos positivos de influenza e fica o alerta aí para toda a população. Para você ter ideia, a cobertura vacinal, a gente já falou aqui no SP Record que a campanha, inclusive, foi prorrogada por 2 vezes, pelo menos. A cobertura vacinal ainda não atingiu a meta esperada, ela está em 85% e o ideal seria que pelo menos 90% das pessoas desse grupo de risco que a gente comenta sempre aqui, que são as grávidas, né, crianças, por exemplo, 90% dessas pessoas teriam que já estar imunizadas em relação à gripe. E olha, assim como a H1N1, a imunização contra outras doenças erradicadas também está abaixo da meta indicada pela Organização Mundial de Saúde. Isso significa que problemas como rubéola e poliomielite podem voltar. E de acordo com especialistas, as fake news contribuem para essa queda na procura pelas vacinas. As vacinas andam mesmo em baixa com a população. A campanha de imunização da gripe H1N1 mostra isso. Foi prorrogada, ampliada e ainda não atingiu a meta de cobertura. Mas não só da influenza. O Ministério da Saúde divulgou que houve queda na cobertura vacinal de crianças até 1 ano de idade e para doenças graves, como meningite, paralisia infantil e o sarampo. O grande trabalho que o pessoal da saúde coletiva, o pessoal das vigilâncias fizeram nos anos 80, nos anos 90, eles fizeram um trabalho árduo, né, desde a década de 70, que onde a gente tinha vários casos de criança com poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, doenças graves que levavam as crianças a óbitos. Eles fizeram um trabalho muito árduo para conseguir eliminar e erradicar algumas doenças do país, como a polio, a sarampo, que estava erradicada. Graças a Deus a esse trabalho que foi realizado lá atrás, hoje nossa geração não vivenciou isso. Então hoje a gente não sabe o que é uma criança com poliomielite, não sabe o que é uma criança com sarampo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que a cobertura da vacina proteja 95% das crianças, mas está em 85% em quase todas aquelas exigidas para este grupo, como a BCG, a rotavírus, tríplice viral, pentavalente e poliomielite. Em Bauru, a imunização acompanha o índice do restante do país. A partir do momento que a gente não tiver cobertura vacinal adequada, a gente vai começar a ter caso. E depois que começar a ter os casos da doença, não adianta dar vacina. Um dos fatores que pode ter contribuído para essa redução foi o excesso de informações, mas as informações erradas, que muitas vezes chegam pelas redes sociais. E aquilo que foi feito para ajudar, hoje em dia pode atrapalhar e até desinformar a população. Principalmente quando circulam boatos dizendo que as vacinas podem deixar as pessoas doentes. A gente não está sabendo filtrar o que é verídico, o que é fake news. E a gente, tudo que cai na rede social, a gente acaba acatando, sem buscar na fonte se aquilo é fato, né? Elton foi imunizado contra as doenças ainda na infância. Sabia da importância e, por isso, não falhou em nenhuma vacina para o filho. Hoje, com 13 anos. Era comum, às vezes, você ver uma pessoa com sequela e perguntava, da poliomielite e tal, né? E hoje é raro, então vai ver que as pessoas estão perdendo essa consciência, né? Que deve ser vacinado. Esse infectologista explica a importância de garantir a imunidade o quanto antes. A criança está com o sistema imunológico em formação. Então, quanto mais informação ele tiver, vai ser melhor para uma proteção futura. Então, aí você está treinando o sistema imune dela, com as vacinas, a combater de uma forma mais eficaz. Ainda assim, o diretor de Vigilância Epidemiológica orienta que mesmo as crianças que não foram vacinadas no período indicado também podem receber a dose quando maiores. Vá até um posto de saúde, leva a caderneta de vacinação dessa criança, converse com o profissional que está lá, ele vai verificar. Verdade. Se você não tiver, de repente, a informação necessária, se você não soubesse, de repente, seu filho, né, alguma criança aí, tomou de fato todas as vacinas que são importantes para que a criança fique imunizada, é só você ir, então, como ficou aí a dica, ao posto de saúde mais próximo da sua casa, se orientar e, como foi dito, é permitido aí que a criança tome a vacina, por mais que não seja no período ideal, né? Quando mais nova, por exemplo. Agora, a gente reforça aqui a importância de você ir atrás de procurar essa imunização.
né, de ir até o posto de saúde, se vacinar contra a gripe. Infelizmente, a gente teve aí hoje mais um caso de morte, vários confirmados, ou seja, não caia nesses mitos do que a gente chama aí de fake news, né? As informações que são compartilhadas de forma completamente irresponsável. E não seja você também um propagador dessas notícias, né? Se você receber alguma informação que você não tem certeza que ela seja verdadeira, não repasse pelos seus aplicativos de conversa, por exemplo. Tenha certeza para você orientar uma outra pessoa. Então, vamos quebrar aquele mito de que tomar a vacina da gripe você vai ficar gripado, vai ficar doente. Não é bem isso, muito pelo contrário. Tem que tomar para evitar complicações. Então, se você puder, for criança, leve seu filho, leve, né, um sobrinho para tomar essa vacina, os idosos também, que são muito importantes, gestantes, e você também pode procurar, de repente, uma clínica particular para ficar imunizado e não ter nenhum problema.